e obrigado a vocês todas e todos que estão aqui conosco neste momento para a nossa reflexão. É um desafio muito grande para nós, com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, a gente conseguir colocar nessa noite, nessa quinta-feira, esse espaço para que a gente possa, primeiramente, nos encontrar, mesmo que seja online, né, virtual, mas que a gente, como vida religiosa consagrada, a gente tem esse momento de estar juntos e partilhar a nossa vida. Então, muito obrigado pela presença de vocês e que a gente possa aproveitar bem esse momento, né? Então, a gente sabe, né, essa coisa digital, vamos por assim, não tá de puxar a mão aí para todo mundo, né, para a gente poder se abraçar e sentir a presença. Então, a gente vai apresentar, nós temos aqui dois convidados muito especiais dentro da proposta que a gente fez de reflexão do dia de hoje. Então, a gente pede para vocês, para sempre, no momento da fala, manter os microfones desligados, né, para que a gente possa escutar bem, né, a nossa reflexão. E aí, depois das falas, né, desse momento partilhado, a gente também vai colocar as nossas perguntas, pode ser no chat, vocês podem colocar, ou pode ser também no momento que queira falar, usar os símbolos que nós temos, que é levantar a mãozinha aqui do ladinho, que daí a gente vai fazendo, né, esse momento, assim, para que a gente possa partilhar também a nossa vida, né, as nossas questões ligadas principalmente a esse período sinodal, né? Então, a gente sabe, vocês viram que no card nós usamos como tema a vida religiosa consagrada no caminho de uma igreja sinodal missionária. A própria CRB, ela lançou um material maravilhoso, né, falando sobre a experiência da vida religiosa sinodal, essa busca dessa igreja sinodal. Hoje, nós temos esses dois convidados, que é a Marilza Chuina e o padre Agenor Briguente, que vão falar desse grande desafio nosso de darmos continuidade a esse trabalho e a gente coloca assim, fazer com que essa igreja sinodal realmente se torne realidade da nossa vida, né? E aí a gente, como religiosos e religiosas, a gente vai trazer também a leitura nossa a partir da fala deles, como que a gente pode colocar os nossos desafios. Então, eu não vou fazer muitas apresentações, porque daí a Marilza, quanto o Padre Agenor, também pode colocar um pouco da sua caminhada, porque os trabalhos são imensos, né, dos dois, assim. Mas eu só queria colocar que a Marilza Chuina, ela traz para nós essa importância da implementação da igreja sinodal, né, e quais os seus desafios atuais, enfim, um olhar a partir do laicato, né, um olhar a partir da ação do leigo, do que nós chamamos da nossa igreja também colocada nos desafios do mundo, mas como é que essa igreja sinodal, essa implementação, ela se torna presente no nosso meio. E vocês sabem que a Marilza, diante de tantos os trabalhos, ela é assessora na Comissão Episcopal para o Laicato, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no que chama no setor das comunidades eclesiais de base. E tem aí uma força muito grande, que é justamente todo o trabalho realizado pelo 15º Intereclesial, o material formativo, os trabalhos, né, que foram justamente fomentando cada vez mais essa presença da Igreja Sinodal. E aí o Padre Agenor Briguente, que vem justamente falar conosco, lembrando, né, de todo o desafio da caminhada do sínodo sobre a sinodalidade, mas também essa compreensão do documento final do sínodo, né? Então, a gente vai refletir justamente o que vem esse documento e como que esse documento pode refletir e reflete, na verdade, né, os nossos passos da igreja e o que nós precisamos assumir quanto igreja sinodal missionária. Então, a gente vai trabalhando isso, né? E com todos os trabalhos do Padre Agenor Briguente, com toda os seus livros, as suas publicações, as suas pesquisas, a gente coloca aqui que ele é integrante do grupo de teólogos, né? Expertos, vamos por assim, né? Que estão responsáveis por essa caminhada do sínodo, e membro da equipe de reflexão teológico-pastoral do CELAM. Então, só para a gente poder fazer essa breve apresentação e a gente ganhar tempo na fala, que eu acho que isso é importante para nós, só para a gente poder entender em que campo que nós estamos, né? Aí eu convido a Marilza primeiro, vamos ver se o Natanael consegue colocar a Marilza em tela cheia, porque daí ela já começa com a fala dela. E aí, Marilza, o que você quiser colocar a mais de informação sobre você na nossa caminhada, fique à vontade. Você tem de 15 a 20 minutos, tá bom? A gente vai colocar, se a gente coloca 15 a 20 minutos, o que você puder nos colocar nesse momento, para também a gente poder partilhar o nosso conhecimento depois com essa nossa reflexão. Então, seja bem-vinda a esse nosso grupo aqui da família religiosa e que a gente possa aproveitar bem esse momento. Boa noite.
Boa noite, Zeca. Boa noite a todas. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria, né, poder encontrar com vocês nesta noite, porque pensar a Igreja do Caminho, né, pensar essa igreja daqueles e daquelas que se dispõem a caminhar juntos, porque são do segmento, porque são do caminho, né, do caminho de Jesus, do segmento de Jesus de Nazaré. Então, a gente refletir a igreja sinodal é justamente pensar esse povo que senta junto. Né? Caminhar junto é o quê? É sentar juntos, é dialogar, é comer e beber juntos, né? Pensar juntos. Tá? Então, acho que a gente precisa traduzir um pouco esse caminhar juntos, por isso que é o cotidiano da vida, né? Que é a vivência da gente na vida, né? E no nosso trabalho, e em especial no nosso trabalho pastoral na igreja. Então, o tema desta formação quer propiciar um pouco isso, aprofundar a missão, né, como povo de Deus a caminho, como igreja que caminha, como igreja peregrina. Então, caminhar em comunhão, como bem sabemos, é da natureza da própria igreja. Então, estar juntos, fazer juntos, pensar juntos. Então, caminhar juntos. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. Uma igreja da qual todos e todos tenhamos lugar, tenhamos voz, tenhamos vez, né? Tenhamos espaço para poder expressar essa nossa pertença efetiva à igreja. Portanto, caminhar juntos pressupõe participação. E para haver participação, é preciso a gente estabelecer processos, estabelecer dinâmicas que favoreçam essa participação. Nós temos vivido aí o sínodo como uma experiência processual, né, de fortalecimento da experiência comunitária, ou seja, essa forma de ser igreja sinodal, né, de ser igreja da comunhão, da participação e da missão. Se nós temos cantado, né, que nós somos esse povo escolhido, né? Então, a gente fez a recordação dessa música que tem sido cantada, agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Então, nós somos esse povo escolhido, né? Na fronte assinalado, vai dizer a letra. Né? Ou seja, nós somos marcados, né? Todos e todas portadores da graça batismal, possuidores da mesma comum dignidade e reconhecidos como sacerdotes, profetas, reis, e eu faço questão de dizer sempre como sacerdotisas, profetisas e rainhas. Né? Dizer no feminino para incorporar efetivamente a mulher como sujeito, né, do povo de Deus. Povo de Deus como um sujeito coletivo. Acho que o Agenor deve depois chamar atenção para isso. O próprio documento final, né, no número 17, ele vai trazer esse elemento do povo de Deus, da gente poder experimentar esse prazer espiritual de ser povo de Deus, que Francisco já traz no Evangelho Gaudium, mas aqui o texto vai nos ajudar, inclusive, a trazer o povo de Deus como um sujeito comunitário, como um sujeito coletivo. Né? Então, é importante a gente pensar essa dinâmica de um povo escolhido, marcado, de um povo em missão, que está a serviço, mas é um povo da esperança, esperança que se constrói juntos, né? De planejar juntos, testemunhar a fé, um povo que caminha porque constrói, porque faz, e vive a comunhão fraterna na unidade, né? Nessa unidade na diversidade, nessa harmonia nas diferenças. E aí está uma marca. Então, temos vivido esse processo do sínodo um pouco mais de 4 anos já, 2021 a 2024,
uns têm vivido mais, outros menos, né? Esse processo de afirmação da Igreja Sinodal. Aqui no Mato Grosso, acho que quem pôde, de alguma maneira, acompanhar, efetivamente sabe que as nossas igrejas locais, algumas se dedicaram mais, outras se dedicaram menos. Mas, mesmo assim, esse processo que temos vivido, né, se a gente tomar desde o primeiro documento, a gente vai percebendo a evolução, como ela vai se dando, né? O primeiro título, que era o documento preparatório, por uma igreja sinodal. Então, a finalidade de alcançar a sinodalidade, com essa preposição por, né? Por uma igreja sinodal. Depois a gente vai perceber, quando recebemos o relatório síntese da primeira sessão, já em 2023, o título do documento vai ser Uma Igreja Sinodal em Missão. Então, ele tira a preposição e a Igreja Sinodal precisa estar em missão. Vai colocar esse processo. O terceiro documento foi o instrumento Labores, né? Um instrumento de trabalho, como ser igreja sinodal missionária. Então, já pressupõe a igreja tem que ser missionária. A questão é como, né? Como ser. E o último texto, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, né? Já trazendo indicação da direção, né? Agora nós vamos para este caminho. Nós estamos vivendo este tempo litúrgico, tempo quaresmal. É um tempo para nós de conversão. E o documento final, que a Genô vai trazer um pouco mais, traz esse elemento da conversão, né? Desde a primeira parte, o coração da sinodalidade, né? Chamados pelo Espírito Santo à conversão, depois vai trabalhar a conversão das relações, dos processos, a conversão dos vínculos, né? Então, eu não vou entrar nesses elementos que está para a fala do Agenor. É só chamar a atenção assim, por que a gente precisa se converter? Porque se a gente acredita, né, na Igreja Povo de Deus, na Igreja do caminhar juntos, fazer juntos, estar juntos, do comer, beber juntos, pensar juntos, se a gente precisa se converter, é porque nem todo mundo está na mesma pegada. Tá? Então, nós temos dificuldade de organizar a igreja sinodal? Pode ser uma pergunta e uma afirmação. Tá? Então, por que a gente precisa se converter? Porque temos dificuldade de organizar a igreja sinodal? Porque temos dificuldade de aceitar? Porque temos dificuldade de escutar? Né? Escutar não é só ouvir, escutar é atender a necessidade do outro, da outra, né? Escutar a dor do outro, como faz o médico ao escutar, né? Sentir o coração do outro, da outra. Vários grupos da igreja escolheram outra igreja. Alguns querem voltar a Trento, a Idade Média, etc. Não escolheram outro papa porque eles não podem assim fazê-lo, mas chegaram até a rezar pela sua morte. Tá? Então, a gente tem aí, com isso, alguns desafios postos justamente nesse processo de implementação do sínodo, né, de uma igreja sinodal. Quer dizer, implementar o sínodo não é porque é o sínodo, mas é porque a gente quer que a igreja efetivamente seja a igreja sinodal. Né? E aí alguns desafios para que a gente possa ter como referencial e como que isso vai impactando a nossa ação como igreja, seja como cristã leiga ou leigo, seja como vida consagrada religiosa, ou mesmo presbítero, bispo. Né? Um desafio que eu tenho percebido nesse processo é assumir o estilo sinodal nas igrejas locais. Quer dizer, para superar o clericalismo, né, essa doença que toma conta da igreja, Francisco vai chamar, né, de doença, esse câncer impregnado, né,
nós precisamos deixar-nos orientar, guiar pelo Espírito. 4 anos não é pouco tempo. Pode não ser um tempo tão largo, mas é um tempo de virada. E de uma virada eclesiológica, de um jeito de ser igreja, igreja povo de Deus. E uma questão que tem impactado muito isso é a superação do clericalismo. Isso está impregnado, né, em um jeito de ser e de pensar igreja, e nas igrejas locais, aqui no Mato Grosso, a gente vê isso muito efervescente, né? O clericalismo ele é antissinodal. Então, aqueles que se entendem como poder sagrado, né, a ordem separada dos demais cristãos e centro da igreja, né? A verdade religiosa está sob os seus domínios e dispensa todo o caminho de participação eclesial. Então, essa tendência eclesial que se expressa também na igreja como um todo, no laicato, né? E também na vida religiosa, com essa percepção de que as funções religiosas são poderes especializados e portanto, logo tem alguns superiores que alguns assuntos não podem ser, entre aspas, coisas de leigo, né? Que estão em posição inferior. Então, isso é estrutural na igreja, o clericalismo nasce e perpetua a partir da existência, né, dessa dualidade entre clero e leigo, né, entendida, digamos, como estruturante, né, no corpo e das funções eclesiais, essa deformação do clero, digamos assim, que vai de fato, quer dizer, essa convicção, né, de que sem clero não há igreja, ou de que esta nasce e se sustenta em sujeitos clérigos, não? Que se perpetuam nesse elo histórico das origens do cristianismo. E nos dias de hoje a gente tem essa dualização, né, de sagrado e profano. Então, até tempos recentes, o clericalismo se apresentava como uma espécie de virtude, e isso está impregnado também na sociedade, né, que olha, né, que supervaloriza essa igreja, essa carga conservadora, que vai reproduzindo uma prática de autoritarismo. Então, a gente precisa superar esse dualismo, né, de clero leigo, de profano e sagrado. É claro, se a gente olha para o Concílio Ecumênico Vaticano II, isso já é superado por essa eclesiologia de igreja povo de Deus. Um outro desafio é o reconhecimento da mulher como sujeito na igreja. E aqui, olhando para a vida religiosa, em que a maioria são mulheres, o documento final, o texto, embora o texto vai citar homens e mulheres, né, se tomar lá o número 52, vai falar da necessidade de conversão nas relações de homens e mulheres. Então, colocar em prática o reconhecimento da igualdade fundamental entre homens e mulheres. Nós vivemos numa igreja que machuca, que fere as mulheres, e nós precisamos avançar, né? Mulheres que são desrespeitadas em nossos corpos, em nosso conhecimento, que nos colocam em tarefas de execução. E a raiz disso está muito em naturalizar, porque é cultural esse patriarcado, e uma outra raiz disso é a questão do poder, né? O documento final em si não trabalha a questão do poder, mas nós temos a compreensão de que o poder dos homens é maior na igreja. Então, sem essa discussão, nós não vamos superar o patriarcado, nem a misoginia, nem esse aspecto excludente, né? E um outro elemento, que eu vou colocar rapidamente, mas o Agenor tem mais materialidade para falar disso, que é a questão do Código de Direito Canônico. O documento vai indicar a necessidade de que, para uma igreja sinodal, a gente precisa, inclusive, revisar
o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico e a sinodalidade, ele apresenta, inclusive, mecanismos de participação. Porém, tem um detalhe, né? Se tomarmos o cânono 536, vai dizer, embora coloque esses elementos de participação, mas não garante a sua instalação, porque depende de, a juízo do bispo, ouvido o conselho presbiteral e, se for oportuno. Tá? Então, ou seja, vai sempre depender de alguém querer que aconteça. É claro que a igreja não é um parlamento, não é uma democracia, não é uma ONG, mas nós precisamos de uma igreja mais humana. Nós precisamos de um processo de vivência mais democrático, sim, mais participativo, de tomadas de decisão. Então, a gente precisa trabalhar esses espaços de tomada de decisão, de reflexão. A gente não pode ser escravo da lei, e aí basta olhar para Jesus de Nazaré, como é que ele se portava, porque a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher. Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então, a gente precisa pensar essa superação desse desafio. Tem tantos outros desafios. A ausência de diálogo, a questão dos abusos, inclusive abusos espirituais, a ausência de transparência e muitos outros. Né? E aí, para superar tudo isso, a gente precisa pensar. Eu não vou desenvolver a ideia, mas o documento dá pistas. Conversão das relações, conversão dos processos, conversão dos vínculos e processos formativos. Então, de fato, precisamos acompanhar o processo de implantação. Vocês viram que saiu aí agora a continuidade, né, do processo de implantação do sínodo, a Assembleia Eclesial para 2028, como a Genô vai falar disso, eu já vou fechar a boca. Tá bom? Muito obrigado, Marilza. Eu agradeço muito pela sua colaboração conosco, né, de aceitar o convite e trazer essa urgência nossa dessa igreja sinodal, né? E quando você ia falando, como estamos aqui num ambiente de vida religiosa consagrada, eu me tomei assim, né, pensando o quanto que também nós, como religiosos e religiosas, dentro das nossas próprias congregações, ordens, a gente precisa dessa leitura sinodal. Bom, é uma alegria, né, estar com vocês, né, consagrados e consagradas, poder dizer algo, mas também escutá-las. Prazer de escutar também a Marilza, que eu conheci em Aparecida, né? Ela participou, foi membro, né, de Aparecida, 2007, hein? Já são quase 20 anos, hein, de Aparecida, né? E Marilza está aí, né? Engajada como sempre, não é? Na ação e na reflexão. E muito obrigado, né, pelo convite, né? O Frei Zeca, que é um bendito entre as mulheres nessa noite, parece, né? Isso é muito bom trazer também, né, os consagrados aqui. E eu achei muito sugestiva, né, a questão que vocês colocaram, né, para esse itinerário de vocês de formação, hein? Caminhos, não é, que a vida consagrada deve percorrer para implementar, né, de forma criativa, né? Então aqui também algo sugestivo de forma criativa, a igreja sinodal em saída missionária, né? Então uma temática realmente muito, não é, especial. E a gente poderia começar dizendo, né, de que esse sínodo da sinodalidade, no fundo, ele não é uma grande novidade, né? Sobretudo para nós, na América Latina, né, que temos uma caminhada de igreja, né, já bastante longa, numa perspectiva sinodal. Não é? Porque este sínodo, o que ele está fazendo, e o Papa Francisco colocou isso, né, e coloca sempre de maneira muito explícita,
o que esse sínodo pretende é retomar, não é, a caminhada do Vaticano II. Né? Em grande medida é isso. Um concílio, né, que já são mais aí de 60 anos e que, não é, está bastante a meio caminho. Meio é quase é muito dizer, né? Porque nós havíamos caminhado bastante na perspectiva do concílio, mas nas 3 décadas que precederam o atual pontificado, nós fomos para trás. E fomos muito para trás. Não é? E este sínodo, ele retoma a renovação do Concílio Vaticano II de maneira muito particular. É um sínodo, não é, que consolida a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Em Aparecida, os bispos diziam: olha, nós, não é, estamos indo para trás, nos faltou coragem para avançar na renovação do concílio, e a prova que nós estamos indo para trás é o retorno, né, de eclesiologias pré-conciliares, concepções de igreja, modos de igreja pré-conciliares. Né? E, de fato, né, eu acho que esse sínodo colocou o dedo na chaga. Né? A questão de fundo, não é esse kairós, que é o concílio, né, que nós não tivemos coragem, não é, de levar adiante, né? Sobretudo os bispos, os presbíteros, não é? E que foram um freio, e 2 pontificados, né, que foram tremendos. Né? A herança que se deixou, né, pobre Francisco, para retomar, né, esse processo. Né? Então, ele consolida, né, sobre a eclesiologia do Vaticano II, que aqui são as 2 conotações importantes. Né? Uma igreja, como falou Marius, né, uma igreja povo de Deus, não é? E um povo de Deus, não é, inserido no mundo, numa perspectiva de diálogo e serviço. Este sínodo também, não é, falou da sinodalidade como profecia social. Então, não é um sínodo para dentro da igreja, né? Ele quer levar a igreja para fora, como o concílio fez. E hoje nós fomos tudo para dentro de novo, né? Voltamos a uma igreja do culto, né? Da liturgia, em torno ao altar, não é? E esse serviço, inserção no mundo, ficou muito a desejar. Então, na realidade, este sínodo não quer ser um evento, um acontecimento pontual. O fato de agora se prolongar, não é, até 2028, né, o que esse sínodo está dizendo é que ele quis desencadear um processo de uma igreja em estado permanente de sinodalidade. Uma igreja em estado permanente de sinodalidade. Porque a sinodalidade, não é, é o modo de ser igreja, né, da igreja ser, né, faz parte, não é, de seu ser, não é, de seu agir, é o modus vivendi, o modus também, não é, também de ser, né? E então, não é, veja, começamos lá atrás, né, em praticamente 2020, 21, né? Começamos este processo que se prolongou, né, por 4 anos, e agora, né, outros 4 anos, né, para continuar esse caminho, para dizer o quê? Para dizer que este sínodo, ele não conseguiu ainda colocar a igreja em estado permanente de sinodalidade. Houve uma certa mobilização lá naquele processo de escuta, na primeira etapa, né, diocesana, né? E depois, né, retornou, depois do documento, né, os instrumentos de trabalho retornaram um pouco às bases, mas já com mobilização menor, né? E agora que temos o documento final, a gente pouco vê falar, né? A gente vê poucos presbíteros e bispos, né, com ardor, né, de assumir, né, esse documento final, né, que aí está. Então, podemos dizer, não é, que, em grande medida, passados esses 4 anos, né, se está voltando à rotina de sempre, à rotina de sempre.
E por isso, não é, a boa notícia deste plano de acompanhamento e avaliação do processo de implementação do sínodo. Não é? Eu achei muito sugestivo, né, esse plano, né, e essa notícia boa que nós recebemos, né, há poucas semanas, né, de que a Secretaria do Sínodo, não é, ela elaborou um plano de acompanhamento e de avaliação. Então, para dizer, não é, que vai haver também cobrança, vai haver também cobrança, não é? Porque se nós deixarmos assim, não é, tudo solto como está, já a CNBB, a gente não vai falar de sínodo, sinodalidade, por pouco. Nossas dioceses, não é? Nossos padres, não é? Então, se não há realmente, não é? Eu acho um plano conjunto, com certas etapas e cobranças, a gente não vai avançar. Então, vejam, não é? O que prevê este plano, que também aqui para a vida religiosa é importante, não é? Neste ano 2025, né, veja, agora até maio, não é? Logo depois da Páscoa, né, será preciso, né, reativar as equipes diocesanas do Sínodo, as equipes paroquiais e das comunidades, né, a equipe regional e nacional, né, que foram muito desmobilizadas, não é? E também a equipe continental. Nós já temos ali no Celano, estamos trabalhando já todo o tempo nisso, nós não paramos, né? Mas, não é, a gente vê a equipe nacional aqui no Brasil, a gente não ouve. E as equipes diocesanas, acho que nem quem participou já lembra que foi membro dessa equipe, né? Então, agora, não é, vai ter que se refazer, não é, reanimar, reativar essas equipes, não é? No mês de maio se vai receber, não é, um, um instrumento, não é, de implementação do sínodo. Orientações muito concretas de como implementar, não é, o documento final. Então, vai vir da Secretaria, né, do Sínodo esse documento no mês de maio. E aí, vejam, de junho, né, deste ano até o final de 2026, portanto, 1 ano e meio, é o tempo para cada diocese, né, fazer um plano de implementação do sínodo. Não é só assim para poder sair do papel mesmo, né? E aí se pede, né, que se envie a Roma o nome das equipes, né, das pessoas que compõem as equipes, se envie a Roma o plano, né, que cada diocese, né, vai aí implementar, né, para colocar em prática o sínodo. Né? Então, vai haver também assim, né, um acompanhamento e uma avaliação, né, como é o título, né, desse planinho que a Secretaria agora divulgou. Né? Então, 1 ano e meio, né, para colocar em prática. Né? E aí, eu acho que a beleza desse sínodo é que ele é bastante aberto. Né? Então, cada igreja local, cada diocese, poderá ali fazer, né, as suas opções, tomar as suas decisões, a partir das necessidades de seu contexto. Né? Então, não é uma camisa de força, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não, a realidade vai dizer o que é preciso fazer, né, para que tenhamos uma igreja sinodal. Né? Isso em 2026, até final de 2026. Veja, em 27, né, no primeiro semestre, então, vão haver as assembleias diocesanas, né, para avaliar como é que está a caminhada sinodal, nesse 1 ano e meio, né, de implementação do documento final, o que se colocou em prática, o que está em curso, né, o que se tem, né, em termos de perspectiva. Então, assembleias diocesanas. E no segundo semestre de 27, assembleias nacionais, porque o sínodo passado não teve assembleia nacional, né? Foi a etapa diocesana e depois continental, né? Agora, graças a Deus, incluíram a etapa nacional. Aqui também a CNBB tem que comprometer-se mais também, né, nesse processo, né, que não é só Assembleia de Bispo, né, é a Assembleia do Povo de Deus, né, a nível nacional, segundo semestre de 27.
E em 28, né, então no primeiro semestre, serão as assembleias continentais. Né? São os 5 continentes, né? Mais a América Latina, né? Que faz a sua assembleia, né? Porque nossa caminhada, então já ia dar 6, e mais as igrejas orientais, né? Lá do Oriente, que elas fazem também a sua assembleia. Então, serão 7 assembleias, né? Assim chamadas continentais, para desembocar tudo isso em outubro de 28, com uma assembleia da igreja inteira, né, em Roma, levando, então, né, todo esse trabalho, né, que não quer ser um plano com começo e data para acabar, né? Em que medida, de que forma, como é que está, né, essa igreja, estado permanente de sinodalidade, né, o que você está fazendo, o que você está implementando, o que já se superou, quais são os obstáculos, quais são os desafios, né? Então, isso eu acho assim muito bom, né, que se tenha esse itinerário pela frente, porque do contrário, né, seria muito difícil, eu acho, nós mexer, né, com os bispos, com os padres, né? Porque onde impera mais ou menos é sempre nos bispos e nos padres, né? Os leigos, as leigos, os religiosos, religiosas, né, sempre são muito abertos e acolhem e puxam, né? É um pouco aí, né, essa igreja ainda do passado, aí, hierárquica, né, pesada, que atravanca as coisas. Então, não é, esse planinho pela frente. Então, vejam, não é, eu acho que seria muito importante que vocês consagrados e consagradas estivessem bastante presentes, não é, nesses processos diocesanos, regionais, nacionais, continental, né, de implementação do sínodo, sabe? Porque vocês têm mais formação, têm mais consciência, têm mais, não é, experiência que outros segmentos, não é? E eu acho que vocês poderiam dar uma grande contribuição, né? Inclusive, se vocês pudessem, sabe, não é demais até se oferecer, né, para fazer parte das equipes paroquiais, das equipes diocesanas que vão levar adiante esse processo. Sobretudo equipe diocesanas, né? Vocês aí, né, que tem mais qualificação, né, para poder mexer um pouco com as paróquias, né? E também a equipe nacional que vai ser ampliada também, né? Se vocês puderem também, como religiosas, religiosos, estarem presentes, né? Acho que seria muito bom, né? Vocês fazerem parte desse coração, né, que vai pulsar, que vai mexer, que vai mobilizar, que vai aí tentar, não é, colocar esse processo realmente, né, no caminho, não é? E, e que vocês pudessem também, como religiosos e religiosas, né, contribuir com este plano que se vai montar de implementação, sabe? Né? Lá nas dioceses, né? Você vai pensar, então, né, o que do documento final nós vamos aqui na diocese assumir com força e vamos implementar, né? E, então, se vocês, religiosos e religiosos, pudessem estar aí, né, e contribuir com esse processo de implementação e assegurar certas coisas, né? Que às vezes pode-se lá nesse planinho colocar coisas assim, muito superficiais, né? E não olhar para o essencial. E o que não deveria faltar, né, nesse plano de implementação do sínodo em termos de diocese, de paróquia, de comunidades, né? Eu vou citar aqui somente 5 aspectos, né? Eu acho que é importante, né, tomar do documento final, que são 5 aspectos que o documento final, que o processo sinodal consolidou. Mas é uma consolidação, uma conquista muito assim, né, em termos de consenso de quem participou do processo, o consenso está ali no texto, né? Mas ele está longe ainda de ser prática, de ser experiência concreta, né? Então, vejam, um primeiro passo consolidado que é importante, né, que estivesse presente nesse planinho diocesano paroquial, né, que se vai colocar em prática para implantar o sínodo, né? Vocês garantirem ali, não é? Isso que a Marisa falou ainda há pouquinho também, não é? A concepção de Igreja do Vaticano II, que aí são 2 aspectos, não é? Com relação aos sujeitos, Igreja Povo de Deus, né? O sujeito comunitário e histórico, como diz, né, o documento final, é um povo então que peregrina, né?
E aqui, quando nós falamos em povo de Deus, então, naquele sentido, né, de colocar o batismo como a base, né, do ser igreja, e aí, não é, todos, não é, os ministros e ministérios, etc e tal, né, tendo como base, né, o batismo. Isso que o Papa Francisco coloca em Querida Amazônia, né, uma igreja, não é, com uma cultura marcadamente laical, né, assegurar isso, sabe? Isso não é tirar fora os padres e os bispos, não é, do povo de Deus, é situá-los dentro do povo de Deus, não é? E esse povo de Deus que tem essa base laical, né, que é o batismo. E o outro pilar da Eclesiologia do Vaticano II é que a diocese, né, que é uma igreja local, é uma igreja que deve estar em comunhão com outras igrejas locais, com outras dioceses. Isso parece pouco, mas tem bispo aí, né? Que não está nem aí, sabe, com as dioceses vizinhas, com o CNBB, com a Igreja da América Latina, né? Praticamente é um papa, né? A sua diocese, nós conhecemos alguns nas redes sociais aí, né? E então, a importância da comunhão entre as dioceses. Aqui, gente, está então, né, a importância dos regionais. Nós estamos aqui num regional aqui nessa noite, né? A importância, não é, da igreja em âmbito nacional, a importância da igreja em âmbito latino-americano. Nós temos aí, né, um magistério latino-americano riquíssimo. Como tem nos ajudado isso, né? Então, a gente não perder de vista, né? E depois uma comunhão também, não é, em termos da igreja inteira com os demais continentes. A gente também, não é, ter aí interação, né, e aprender e caminhar junto com os demais continentes também, que tem muito a nos dizer e nós também temos coisas para dizer para eles, né? Então garantir, sabe, essa igreja, não é, que vem do Vaticano II. Esse é um primeiro aspecto importante. Um segundo, não é, garantir também, não é, a sinodalidade como, não é, constitutiva da igreja, como parte da natureza da igreja, né? No sentido de que nós precisamos, né, fazer um esforço para colocar a hierarquia dentro do povo de Deus. Isso ainda é um trabalho difícil e complicado, né? Porque nós temos muito do esquema, do modelo eclesial pré-conciliar, né? E a igreja é a hierarquia, e os leigos, as leis religiosas ajudam a hierarquia, né? Então, como, não é, colocar a hierarquia dentro do povo de Deus, né? Os ministros ordenados são membros do povo de Deus, membros do povo de Deus, né? Então, aqui, não é, fazer da sinodalidade, não é, algo permanente, não é? Então, esse povo de Deus, né, uma igreja, não é, em relações horizontais, em que todos são sujeitos, não é? Com aquele lema, não é, que reinava no primeiro milênio, né? O que diz respeito a todos deve ser discernido e decidido por todos. Isso é uma igreja sinodal, né? Por natureza sinodal, né? Terceiro aspecto a ser garantido, não é? Que é uma conquista desse sínodo, uma igreja toda ela ministerial, não é? Porque há ainda, não é, uma monopolização dos serviços da igreja por parte do clero. Então, nós temos que haver uma diversificação dos ministérios, uma distribuição dos ministérios, né? E o sínodo coloca que é importante uma distribuição equitativa entre homens e mulheres, né? Porque às vezes, quando tem alguns ministérios, ainda é para os homens, né? Então, né, uma distribuição equitativa de ministério entre homens, né, para homens e mulheres, né? E aqui, então, uma grande diversificação dos ministérios, né, de serviços, né, para que não haja monopolização. E aqui, evidentemente, né, essa igreja toda ministerial vem do batismo. Todos os ministérios brotam do batismo.
brotam do batismo, né? Terceira coluna aqui, né, quarta, né, importante, né, que seria garantir nesses planos de implementação do ciclo. A questão da opção preferencial pelos pobres. Gente, os pobres não podem, né, ser esquecidos. Nós, na Igreja América Latina, nós temos muito isso presente, né? Né? A opção pelos pobres está implícita na fé cristológica, como disse Papa Bento XVI em Aparecida. Né? Ou somos, né, cristãos e optamos pelos pobres, ou não somos cristãos. Né? E aí, optar pelos pobres vai naquela perspectiva também do Papa Francisco, né, de uma igreja que se faz presente nas periferias. E aí existem muitos tipos de periferias, né? Então, alargar também o horizonte da opção pelos pobres, né? E aí, não é, estar na periferia, mas não ficar lá na periferia, né? Trazer a periferia para o centro da igreja. Esse é o grande desafio, né? O centro da igreja é a periferia. E trazer a periferia para o centro da igreja, isso é um grande incômodo, né? Para aqueles que estão aí, né, sentados no centro, né? É muito desestabilizador, mas fundamental, fundamental, né? Nós não podemos deixar morrer, sabe? Essa bandeira da opção pelos pobres, né? Isso não é comunismo, isso é cristianismo, isso é evangelho, né? Porque há uma tendência aí, né? Quem tem sensibilidade social é de esquerda, e se é de esquerda é comunista, né? Esse raciocínio, simplório, né, e falso, né? Não, aqui está uma questão importante. A sinodalidade tem que ser profecia social, né? Senão fica uma sinodalidade vazia, não é? Do seu sentido mais profundo. E quinto, não é, que vocês gostariam, que vocês poderiam garantir aí nesses planos diocesanos, gente, é aquilo que o documento final fala, das comunidades eclesiais de base como sinodais por natureza. Essa é a expressão forte, né? As SEBs, por natureza, são uma igreja sinodal, né? Porque são igreja, né, na periferia, são igrejas, né, na opção pelos pobres, são igreja, né, ministerial, são igreja povo de Deus, né? E são igreja, ali muito presente, não é, na comunhão e na participação. E por isso, não é, que são comunidades pequenas, né, para que possa haver realmente comunhão e participação. Então, se nós não chegarmos, né, a fazer de nossas paróquias, né, uma comunidade, né, de comunidades, a exemplo da ICEB, gente, vai continuar a paróquia tradicional, centralizada no padre e na igreja matriz, né? E aí não tem, né, igreja sinodal, né? É um quinto eixo, né, que seria importante que vocês pudessem, né, garantir nesses planos diocesanos de implantação do sínodo, né? Nós resgatarmos, gente, né, esse caráter doméstico da igreja. Nós perdemos desde o século IV. Jesus não pensou nunca em igreja de templos. Não, a igreja de Jesus pensou em uma igreja do cotidiano, na vida e, portanto, nas casas. Por séculos a igreja não teve templo, né? Se reunia, né, nos locais onde se vive, né? Esse caráter doméstico, né, nós temos que resgatar, né? E as SEBs, elas são, né, essa grande dádiva que a Igreja da América Latina, né, fez ao resgatar a Domus Ecclesiae, a igreja das casas, da igreja antiga, né? Também não é uma criação da Igreja da América Latina, né? É um voltar às fontes, né? Voltar às fontes, né? E aqui terminaria, né, também falando de algumas questões sensíveis e de difícil consenso, pendentes, né, que seria muito bom que vocês trabalhassem também nesses planos aí, né, diocesanos e paroquiais nas comunidades, né? São questões que estão no documento final, foram aprovadas,
não é? Por 2/3 da Assembleia ou mais votos, né? Mas são questões que foram assim, que tiveram mais resistência e que tiveram mais voto contra. Passou, né? Foi aprovado, mas tem bastante voto contra. Então, para dizer, né, que são questões assim, né, sensíveis, que tem gente que torce o nariz, né, que tem aí os seus poréns, né, mas que é importante que a gente ali fosse uma pedra no sapato, né, e não deixasse por menos, a gente lembrasse ali. Primeiro, a Marisa já falou ali, né, a questão das mulheres na igreja. Essa é uma questão sensível, e se a gente não cuida, né, a gente não avança, a gente não avança, né? Então, o protagonismo das mulheres, como fala Aparecida, né, ministérios para as mulheres, mulheres presentes nos organismos de discernimento e tomada de decisão, mulheres na frente, não é, de serviços pastorais ou de organismos ou de instâncias de igreja, gente, não é? Então, isso tem que ser garantido. Né? Podia fazer todo ali, né, um itinerário de implementação disso. O que aqui na nossa paróquia, né, nós poderíamos fazer para que as mulheres fossem reconhecidas, né, em seus talentos, em seus carismas, e que elas pudessem ter visibilidade. Ou então, né, o que podemos fazer aqui para que as mulheres que fazem quase tudo aqui, né, elas sejam reconhecidas oficialmente, né? E que não sejam os homens, né? Que depois sempre levam a fama de tudo que se faz, né? Então, a questão das mulheres é uma questão importante, gente, né? E, inclusive, está em aberto a questão também de ordenação de mulheres. Nós, aqui na América Latina, nós temos que pensar nisso. Nós, no rito amazônico, vamos propor a ordenação de mulheres, né? E, para não escandalizar tanto, vamos começar pelo diaconato, né? Ah, mas ordenar mulheres, né? Elas vão reforçar a minha igreja hierárquica, clerical. Claro, se é para ordenar e elas serem também diáconas, né? E diáconos, a exemplo dos atuais, né? A igreja vai ficar pior, né? Mas não é por causa disso que a gente não se pode ordenar mulheres com outro perfil de ministério ordenado, né? Com perfil sinodal, sinodal, né? Então a gente pode propor, gente, pode propor. É importante isso, né? Porque se fala lá de ministérios equitativos entre homens e mulheres. Então, por que que os ministérios ordenados, não tem equidade? Tem que ter equidade. Não, teologicamente, não tem nada que proíba, nada que interdite. É uma questão disciplinar, uma questão cultural. Como eles falavam ainda há pouco, né, dos patriarcalismos, né, dos machismos, né, que estão muito presentes aqui, né, no Ocidente, na igreja, e que é estrutural, né? Estrutural, que a gente precisa romper com isso aí, né? Outra questão sensível, gente, que seria importante que vocês aí pudessem também, né, levar a sério nas dioceses, né? O Sínodo falou muito disso, está no documento final, e é um ponto espinhoso, é um tema que aqueles 10 grupos estão também trabalhando, né? Que é a questão, gente, da formação dos ministros ordenados, a questão dos seminários. Os seminários estão formando um tipo de padre que não é para o tempo de hoje, para o mundo de hoje, gente. É um seminário de estilo conventual, né, que está formando, em vez de formar pastores, está formando sacerdotes para o altar, né, que é a igreja pré-conciliar. Então, é urgente mudar o estilo de seminário. Né, diz lá, né, que os formandos estejam estreitamente ligados à vida do povo, que eles convivam, que eles tenham inserção, que as comunidades possam dizer uma palavra depois final, né, se ele pode ser ordenado ou não, né? E o estilo de seminário, de formador, etc, né? Então essa é uma questão muito séria, gente, hein? Vocês estão vendo aí como é que estão chegando nossos padres mais novos aí, né? Cada vez pior, é impressionante isso, hein? Impressionante, né? Se for pensar bem, né? E se você olhar para o seminarista, é ainda pior, sabe? Então o Vaticano II passa longe. Aí como é que vamos ter igreja sinodal, né? E se não tivermos uma geração, né, de padres que assumam para valer, né, o Concílio Vaticano II e sejam formados nessa perspectiva, né? Terceira questão também sensível que é importante que vocês garantam aí nesses planos de implementação, né?
lá o documento final fala, né, e houve bastante voto contra, mas passou, está lá, né, aprovado, né, a articulação entre discernimento e tomada de decisão. Porque a igreja sinodal, a gente escuta, as pessoas podem dizer, mas depois quem é que decide? Aí a hierarquia decide, gente. Isso não pode acontecer. Né? Então, né, escuta, discernimento e tomada de decisão entre todos. Entre todos. Isso não é excluir os ministros ordenados, não. É incluí-los no seio do povo de Deus, né, como membros do povo de Deus, e não como quem, né, comanda o povo de Deus. Né? Eles presidem, quem preside não decide. Né? Ele promove a harmonia da participação de todos. Né? Então, né, é a questão do poder na igreja, a questão do poder, né, que a gente precisa ter muito presente isso. Né? Nós temos que exercer, né, um poder democrático, né? Aprender a votar as coisas também, e respeitar, né, a maioria, e a minoria se engajar com a maioria, e respeitar as minorias também, né, ter compreensão com elas, né? Mas a gente, né, fazer um discernimento e irmos fazendo os consensos, né, pela convergência, né, das diferenças, né, entre todos, né? Então, diz lá o documento final, né, o consultivo e deliberativo não pode estar separado. Né? E ali está muito separado, o consultivo e o deliberativo, não. Todos no consultivo, mas todos também no deliberativo também. Né? Assegura isso. Né? E quarto e último, aqui termino, né? Eu acho que uma coisa importante também, que diz lá o documento final, seria importante vocês garantir nesses processos, né, de implementação do sínodo, liturgias em estilo sinodal. Isso parece coisa pequena, né? Mas foi uma grande crítica que se fez também lá no sínodo, sabe? A gente estava ali na sala sinodal, todo mundo de mesa redonda, né? Quando ia lá para a Basílica de São Pedro para celebrar, estava lá, né, tudo separado, né? Aí então tem lá os cardeais, tem o seu lugar, depois tem os bispos, os arcebispos, depois tem os bispos, depois tinha os padres, né? E depois tinha lá, né, a plebe, né? Então, lá dentro da liturgia, em vez de ter uma liturgia sinodal, uma liturgia totalmente estratificada na eclesiologia antiga. Né? Então, nós temos que garantir, gente, né, uma igreja sinodal também na liturgia. Em que sentido? A Assembleia é o sujeito da liturgia. Né? E, portanto, né, que coloque-se em evidência a Assembleia, não o presidente. Né? Porque nossos templos, nossas igrejas, meu Deus, as reformas que foram feitas nos últimos tempos, né? Voltaram, né, com os presbitérios, com aqueles altares, que são um bloco lá de pedra, né, que é altar, não é mesa, né? É altar, né? E aí, não é, a clericalização dos ministérios na liturgia, né? Aquele cortejo de gente, tudo vestida diferente, vai tudo lá para cima, sabe, separando da assembleia. Quando todo mundo podia estar dentro da assembleia, e o padre também ali, né, o diácono seria em círculo, né? Aí dentro da assembleia, quem vai ler sai da assembleia, vai lá ler e volta para a assembleia, né? A assembleia que canta, que participa, né? Então nós precisamos de uma liturgia em estilo sinodal, em estilo sinodal. Depois os ministérios na assembleia, né? Que também estão muito clericalizados, né? Como se poderia, né, ali promover uma participação maior, né? Inclusive na reflexão, nas SEBs, né? Isso que é a beleza das SEBs, porque ali não tem homilia, né? Todo mundo faz junto uma reflexão, gente. Isso poderia também ter em nossas comunidades também, né? Liturgia em que todos possam também aí, né, dizer a sua palavra, que todos têm aí também, né, o espírito, né? E aí, então, uma desclericalização da liturgia. Está muito clericalizada, né? Sem falar, gente, né, nas vestes, né? Que é um escândalo, um escândalo. Né? Eu sou da geração, né, do Vaticano II, e até hoje, né, o que a gente usa? Né? Uma túnica e uma estola, e basta, não precisa mais.
Eu trabalhei na minha diocese anos e anos e anos, nunca vi meu bispo com casula, nem com báculo, nem com mitra, né? E não era menos bispo, pelo contrário, era muito mais bispo, um testemunho de simplicidade, né? Então, nós temos que também aí ajudar, sabe, a simplificar as vestes, porque as vestes nossas, né, elas vieram da onde? Vieram, né, da cultura, né? E que cultura? Da cultura dos palácios, da pompa dos príncipes, né, dos reis, né? Os paramentos vêm de lá, gente, não é? Não é? Então, uma túnica, uma estola. E a estola, né, é símbolo do quê? Daquela toalha do lava-pés, né? Às vezes as estolas hoje, hein? Cheia de ouro bordado, né? É símbolo de poder, não de serviço, gente. É símbolo de poder, né? Então nós temos que ajudar, sabe? Né? Não precisa todo mundo vestido de roupa diferente, né? Destacando da Assembleia, essas procissões, né? Essas procissões de entrada. Isso aí, gente, isso aí veio, né, da liturgia da corte. Quem entrava assim, todo mundo ficava de pé e tal, era o rei. Quando entrava o rei, o imperador, né? Era assim, ele não ia entrar lá na Assembleia de qualquer porta. Não, ele entrava, ele era entronizado solenemente, todo mundo, né, de pé, etc e tal, né? Gente, não é, a liturgia não é isso, né? Diz lá o missal romano, né? Estendo a Assembleia, né, reunida, o presbítero começa, né? Não precisa ter, né, esses cortejos, que tudo isso, sabe, fere um estilo sinodal de igreja, né? De povo de Deus, né? Então, queridas irmãs, né, e Frei Zeca, se vocês puderem, né, fazer presença nessa etapa ali, sabe, nas dioceses, nas paróquias, né, ajudando, né, a garantir isso, eu acho que a gente poderia dar passo, sabe? Dar passo para termos uma igreja mais sinodal, né? E nos ajudar mutuamente, né, para que esses ideais, né, que são do Concílio Vaticano II, já são 60 anos, né? É tempo, né, de a gente abrir, se acolher, né, implementar, não é? E nós já fizemos muito disso, né? Desde a década de 70, 80 até os 90, né? A gente caminhou bastante nessa perspectiva, mas infelizmente nós perdemos. Não se trata, né, de nós vivermos o que foi vivido lá naquelas décadas, sabe? Porque o mundo mudou, o contexto é outro também, né? Mas importante, né, é que a proposta da igreja, os eixos fundamentais, as instituições devem ser as mesmas. O Concílio Vaticano II, ele continua respondendo, sabe, aos nossos tempos, né? A gente tem que encarná-lo num novo contexto, fazer uma segunda recepção do concílio, né? Trazer para a nossa realidade atual, mas não renunciar, né, àquilo que foi uma grande volta às fontes bíblicas e patrísticas, né, e que nos reconectam com aqueles períodos, né, muito áureos do cristianismo, né? E depois, por circunstâncias diversas, né, fomos nos distanciando daquilo que foi o movimento, né, de Jesus, né, que a igreja antiga e primitiva levou com tanta seriedade, né? E uma igreja dos mártires, né, do testemunho, isso deve calar fundo para nós também. Chega, gente, vamos escutar vocês também um pouquinho. Muito obrigado. Desculpa aí, né, ter me alongado. É um desafio, assim, a própria temática, né, do sínodo. E escutar tudo isso e estando aqui no Amazonas, não é? São Gabriel. Eu, quando cheguei, a primeira pessoa que eu lembrei foi de Dom Oscar Romero. Porque, assim, é um convite ao que a Marilda estava falando. Se converter, né? É mudar. Então, como vida religiosa, eu fico vendo que a gente sente esse apelo, não é? E mesmo assim a gente quer se proteger. Porque uma coisa é você querer viver no meio dos pobres. Outra coisa é viver como eles. E mesmo assim a gente busca ter as nossas necessidades, que é assim, superar primeiro a nós, né? E a proposta do sínodo é realmente essa casa comum, essa partilha,
não é? Então, para mim, é um convite também pessoal de mudança, não é? Primeiro comigo, recebi o convite para ir ajudar numa comunidade onde ninguém queria ir, estou lá, né, que aqui a maioria são indígenas, não é? E estamos fazendo um trabalho, assim, de desafio, realmente tentando viver essa igreja sinodal. Então, eu digo assim que eu fui escolhida para tentar viver e dizer que é possível depois viver o Vaticano II também, né? Todos que desejam. Então, é muito delicado, mas é um apelo grande e que eu sinto esse apelo. Sou eu que tenho que mudar, não é? Porque, assim, a vida religiosa vai levar um tempo, muito tempo, para realmente mudar, querer se converter para isso. Com todo o comodismo que nós temos, né? E parece que agora está sendo quebrado porque não tem tantas vacações, dinheiro acabando, não é? Escola diminuindo, então vai acabar as vacações? Não. E eu agradeço também a Genô pela fala dele, não é? Eu vejo também essa questão da veste, esse modelo eclesial. E nós mulheres, muitas vezes, como religiosa, a tendência é achar que está correto, é ajudar a isso a permanecer em prioridade. Né? Mas eu também fiquei pensando assim, o que devo fazer sem machucar ninguém e viver assim a única proposta do Evangelho, né? E realmente trazer, a mim fiquei encantada a fala do Agenor, trazer o da periferia para o centro da igreja. Não é deixar eles lá, não é? Não é dar uma assistencialismo, é trazê-los para cá, né? Vamos viver junto a proposta do Evangelho. Eu assim, agradeço de coração. Sempre a conversão e a mudança dá uma certa angústia na gente, como você falou também, né? Talvez, não é? Mais do que a gente fazer muito propósito, fazer muito retiro, e fazer muita preparação pessoal, ajuda muito, não é? A gente mudar-se, fazer processo, fazer caminhada. Né? No fundo, é o fazer que vai mudando o nosso ser. O próprio processo ele é altamente, não é, questionante e converte, o processo converte. Né? Uhum. E aí, se a gente, não é, se arrisca, se lança a caminhar nessa perspectiva, né, no próprio caminhar a gente vai vendo que vai se mudando, que vai dando passos, que vai se questionando, que vai fazendo conquistas, né? E quando a gente muda no processo, na ação, é muito mais gratificante, né? Porque realmente é o que transforma, né? É quando aquilo se torna prática, se torna obra, se torna ações concretas, né? Então, as práticas têm um grande poder de mudança e transformação, as práticas. Né? As boas ideias, né, elas não caem do céu, elas brotam da realidade. Né? E as boas ideias a gente aprende, né, realmente fazendo, e às vezes ensaiando, arriscando, até errando também, sabe? Então, a humildade também para a gente, né, errar também, né? Se lançar e às vezes até errar, né? A gente quer copiar receitas bonitas e prontas, né? Mas a realidade tem suas interpelações, necessidades. Às vezes as respostas não podem ser transplantadas, a gente tem que criar a partir dali. Não é? Isso que diz Eduardo Galeano. Agora que sabíamos todas as respostas, mudaram as perguntas. É. Né? Então é preciso fazer uma ação que seja resposta às perguntas novas, né? E isso nos faz novos também, nos faz novos, né? Então, a gente também, não é, no fundo, inovar-se, inovando, né, a própria caminhada para o processo onde a gente está. Muito obrigado, irmã Maria José. Muito bom a gente viver nesse espírito da sinodalidade e também ver assim que é um desafio, né?
a gente observar e sentir o peso também, assim, da nossa estrutura diante desse caminho que nós estamos percorrendo. E eu sinto uma impotência muito grande quando eu me deparo, assim, com esse percurso que a gente vem fazendo, né? Eu dizia que questionei esses dias. Falei, padre, vamos juntar com várias pessoas, vamos fazer algo pela campanha, né? Então, a gente não se percebe, assim, esse abraçar a causa de uma bandeira de uma igreja pé no chão, né? Então, eu sinto esse desafio e dá uma dor muito grande, né? Mas, por outro lado, a gente precisa ter esperança. Eu tenho bastante esperança, né? E me agarro com essas possibilidades de vida que eu tenho, né? Essa semana eu me juntei com um grupo de Barra do Garças, que eu moro na região de fronteira, para discutirmos a questão de uma questão ambiental que está se desenhando, que é uma privatização de uma área pública. Eu fiquei muito feliz, porque o bispo ele acolheu com um olhar bem pertinente mesmo. Então, agradeço a vocês essa riqueza dessa noite, né? E caminhada em nós. Às vezes, o local onde a gente está nos entristece e se a gente se prende à tristeza do espaço onde nos encontramos, mas a gente pode romper com a nossa tristeza, provocando o espaço onde estamos com a interação com outros territórios, com outros locais, estabelecendo outros vínculos, né, com outras pessoas, buscando uma permanente criatividade missionária, sabe? Eu acho que esse é um desafio para nós, né? Novas formas de pastoral e de encontrar caminhos concretos de cuidado, né? Cuidar do outro, da outra, cuidar da casa comum, cuidar do espaço, né? A Olímpia falava aí do desafio da campanha da fraternidade, né? Então, eu estou aqui em Cuiabá, né? Não são todas as paróquias em Cuiabá que trabalham a campanha da fraternidade, por exemplo, né? E como é que a gente faz para romper isso? O Agenor comentou, né, a respeito das comunidades eclesiais de base, né, esse jeito de ser igreja do povo, né, do pobre, da pobre, né? Acho sempre importante a gente colocar no feminino, não só generalizar dos pobres, mas das pobres também, né? Porque a gente sempre lembrar de trazer presente essa luta, né, da mulher que também corrobora na construção dos processos. Talvez, Agenor, você e os demais, não sei, pudesse, quando a gente coloca a questão de trazer o pobre, a pobre, para o centro da igreja, talvez a gente devesse pensar um pouco de como trazer, para que a gente não queira trazer para estar numa igreja estruturalmente hierárquica, né, clerical. Essa questão de centro e periferia, né, que o Papa Francisco coloca, é no sentido, né, de o centro da igreja é a periferia. Né? Isso é opção pelos pobres, né? A partir dos pobres da periferia, a gente vai integrar todos, né? Não é bem, sabe, levar os pobres para o centro, sabe? É fazer da periferia o centro da igreja. Né? É outro tipo de centro, né? Quando o pobre é o centro, quando na periferia é o centro. Aí questiona realmente o centro e muda o centro. Não vai mais ter centro, vai ter, né? Eu acho uma interação entre todos, né? Sem centro, sem periferia, né? Todos incluídos, né? Nesse sentido. Isso que a Olímpia coloca aqui, né? O desafio de caminhar juntos, né? Então, como vida consagrada, sem dúvida, hoje em dia é um grande desafio, porque as congregações estão diminuindo, as obras estão aí, são poucas irmãs, dá uma angústia, né? Agora, uma luz, eu acho boa, é integrar leigos e leigas, sabe?
né, no trabalho de vocês, no carisma, né, o carisma ele pode ser também, sabe, mantido, tornado presente, né, através de leigos e leigas, né? Tem muitas congregações que já não tem mais diretor assim, né, padre ou religioso ou religiosa, né? São leigos que fazem muito bem, sabe, com mística, com espiritualidade, né? Preparar, sabe, as pessoas, né? Aí pode ter ali, né, às vezes uma religiosa, um religioso que dá o testemunho, né, mas não é aquele que vai fazer tudo porque nem se trata também, né? E isso tem sido assim uma coisa bonita, né? Que como os leigos têm assumido também, não é? O carisma, porque o carisma é uma faceta do evangelho, não é uma coisa assim extraordinária que só serve para religioso, para consagrado, né? E coloca em evidência uma faceta do evangelho que é evangélica é para todos, evidentemente, né? Então, os leigos podem viver também, né, o carisma das congregações, né? Depois, a importância do intercongregacional, né? Estamos falando de igreja sinodal, né? E tem experiências muito bonitas, né, de congregações que se unem. Tem algumas equipes itinerantes, por exemplo, na Amazônia, né, que é intercongregacional, né, que estão lá, né, na missão. Né? Então, somar-se também com o pouco que se tem é um testemunho bonito, isso também anima e ajuda, não é? E depois, em termos de igreja, né, fora da vida consagrada, nas nossas comunidades e paróquias da diocese, né, existem segmentos de igreja, existem grupos, existem pessoas, né, que são, né, bastante especiais, né, que a gente poderia se juntar, né, e se reforçar e se ajudar. O Padre Comblan dizia que a verdadeira igreja, né, ela existe, né, mas está escondida. Muitas vezes é brasa sob cinzas, né? Não tem visibilidade, né? Então, conectar-se com essas pessoas, né, que têm os mesmos sonhos e esses ideais, que não encontram espaço, ou pessoas que estão machucadas um pouco ali, né, à margem, etc e tal, né? Então, dá para somar, sabe, com um monte de pessoas, né? E sonhar junto e caminhar junto. Né? São aliados, sabe? E às vezes estão precisando, estão aí quase que implorando, né, para somar-se, né? Então, identificar e trabalhar com eles. E depois tem o espaço da cidadania, né? Que também é um espaço de igreja, também é um espaço sinodal. A gente pode fazer presença, não é, nos organismos da sociedade civil, nos conselhos, nas organizações, não é, intermediárias, nos sindicatos, etc., né? É um grande espaço também, não é, de participação, de serviço, né? E, e ali também nós podemos também preparar muitos leigos e leigas, né, para desempenhar, né? Inclusive podiam ser ministérios para fora da igreja, hein? Né? Alguém que vai acompanhar esse conselho, aquela organização, aquela instituição, etc., né? E lá fazer valer os valores do evangelho, né? Claro, com um discurso que não seja igrejeiro, com outra forma de se relacionar, né? Mas um bom cristão, ele tem que ser um bom cidadão, né? E a gente pode também, né, como igreja sinodal, promover, né, a cidadania, né, que é um espaço importante para a gente avançar, porque só como igreja, às vezes a gente não avança tanto quanto, né? Tem que somar-se com outros organismos, com outras instituições, com outros grupos, né? Isso pode... E depois também a articulação também, né? O local, o regional, o nacional, o internacional, né? E se entreajudar até com recursos e tal, né? Isso é a igreja sinodal, sabe, em relação, né, para potenciar. Então, a nossa esperança, ela pode ser alimentada, né, onde a gente está, né, com esses segmentos e espaços que, né, produzem muito fruto, né, e estão aí, e que mantém essa igreja viva, mesmo que seja um pouco escondida, um pouco assim, brasa sob cinza, mas está ali, sabe, presente, né? E aí basta um sopro, basta ali um convite, basta somar-se, né? Que os processos eles acabam se desencadeando, né? E deslanchando. Bom, eu estou aqui em Altazes, 111 quilômetros depois, perto de Manaus, né? E nós somos, né, uma comunidade apenas, você falou aí, o Genô falando, diminuir o número, né, cada vez diminuindo mais as religiosas, nós somos em 2 apenas aqui, né? E, bom, eu queria partilhar da questão quando a gente fala de trabalhar com leigos, né?
Realmente, também na nossa congregação, a gente tem feito um trabalho muito grande com leigos, inclusive, nesses últimos tempos, eles têm participado dos nossos capítulos de assembleias, né? Bastante leigos participando conosco, ajudando a preparar, está participando, está tendo uma participação muito boa dos leigos, né? Eu morei em Altaz, em Floresta do Araguaia, e lá nós deixamos uma missão que os leigos estão continuando. O trabalho é muito bonito, o trabalho de acolhida de imigrante, né? Não de acolhida, mas da alimentação para o migrante lá. E também agora aqui em Altazes nós estamos começando uma experiência com leigo, fazendo parte da nossa comunidade. Nós estamos, inclusive, com uma leiga aqui, né, que vai fazer 2 meses, ela está fazendo 2 meses, depois vem mais outros leigos que vai vir. Então, a gente vai tentar fazer esse ano, cada período, uma leiga que queira vir fazer uma experiência conosco na missão. Então, a gente está tentando fazer também essa experiência, né, de partilha com os leigos. Eles já partilham conosco do carisma, né, lá, e agora também abrindo para essa experiência na missão. Então, é um pouco isso que eu queria partilhar. É muito boa essa live de hoje, né? Assim, as reflexões muito, muito boas. Sobretudo essas dicas, né? Que o Genô deixa para a gente aí, para agora, nos conselhos nas dioceses, né? Acho que isso aí é muito bom e pode nos ajudar muito. Para mim, já vai dar uma boa luz dentro da nossa diocese, para a gente poder também contribuir nessa, né, na formação dessas novas diretrizes aí, né? Então, é um pouco isso. Obrigada. Eu acho que essa forma que a gente busca não apenas de ser criativo, mas, de fato, é mais do que apenas ser criativo, é como viver, né, efetivamente juntas. Sabe aquela coisa que eu falei no começo, Margarida, de comer juntos, de sentar à mesa, de conversar, sabe? Então, acho que esse exercício, né, que você apresenta, essa possibilidade concreta, né, porque a gente fala assim, precisa fortalecer laços, relações, estabelecer. Como é que isso vai se dar? Né? Isso vai se dar com os pequenos sinais, sabe? Eu até lembrei agora do Francisco com a dona das rosas amarelas, né? Então, assim, a gente poder, né, enxergar as nossas rosas de todas as cores, né? Amarelas, brancas, vermelhas, mas que estão perto de nós, sabe? Que às vezes a gente não se abre para essa simplicidade de poder, verdade, Zeca, escutar, e de fato, conversar, de estabelecer vínculos, encontro, né? Processos de participação, né? É transformar o processo, Agenor, em coisa palpável, concreta, né? Eu acho que isso é que, de fato, nos alegra, nos possibilita e nos fortalece para que a gente avance, né, nessa construção de uma igreja sinodal e de uma igreja que se coloca como profética, né? Então, trazer a sinodalidade para essa dimensão da profecia social. Então, acho que essa experiência com o laicato pode ajudar muito, né, nessa dimensão. E a gente agradece mais uma vez ao senhor, Padre Agenor Briguente, a Marilza, Chuína, por essa participação conosco, né, por esse momento de formação, e agradecendo a cada uma de vocês, ao Natanael, que está cuidando aí da plataforma, né, muito obrigado pelo carinho, por nos atender também. A gente está usando da CRB Nacional, muito obrigado também por essa oportunidade. Como todo encontro formativo, a gente encerra com um cafezinho gostoso, partilhado, então cada um que tome na sua casa, porque não vai dar para fazer, né? Mas agradecendo imensamente, foi muito boa a participação, e a gente agora só na caneteada, anotando e colocando essas nossas desafios da Igreja Sinodal em prática, na nossa fraternidade, na nossa caminhada e no nosso trabalho pastoral.
Então, uma boa noite a todos e a todas e obrigado pela participação. Boa noite, Obrigado, Alcides, boa valeu, noite, um abraço. gratidão.